A paz de Cristo seja sobre a sua vida nessa hora. Seja muito bem-vindo aqui neste canal. Hoje nós vamos tratar do tema a primeira multiplicação dos pães e peixes. E olha só que coisa interessante. Tirando a ressurreição de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre narrado nos 4 evangelhos. Ou seja, você encontra esse milagre em Mateus, Marcos, Lucas e no Evangelho de Jesus escrito por João. Isso quer dizer que tem algo de muito especial nesse milagre. Ele identifica Jesus com um alimento que desceu do céu para alimentar os israelitas no deserto, lá no Antigo Testamento, além de outras maravilhosas lições. Embarque nessa viagem conosco e vamos juntos mergulhar nos rios de Deus. Desde já, eu agradeço a sua presença aqui no canal. Dê uma vasculhada aí no canal, tem vídeos de 1 minuto e vídeo de edificação, de lições para a sua vida. Se você gostar, deixa Deus te usar imediatamente. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nossas mensagens com seus amigos. Vamos lá mergulhar nos rios de Deus. Primeira lição: o teu deserto será palco dos milagres de Jesus. O lugar era deserto, mas nem o deserto serviu de impedimento para a realização dos milagres de Jesus. E vale a pena destacar aqui que a multiplicação dos pães e dos peixes é um dos milagres que Jesus realizou naquele dia, tá? Naquele deserto. Tem outros. Antes, Jesus já tinha realizado vários milagres. Saiba de uma coisa, irmãos: o deserto que você está enfrentando não vai impedir os milagres de Deus em sua vida. E já que no deserto não tem nada, não tem recursos, é aquele momento que ninguém pode nos ajudar, não se preocupe. O deserto não tem nada, justamente para Deus ser tudo na sua vida. Então somente aquieta o teu coração, porque deserto é lugar de passagem e não o seu destino final. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Você pode não estar entendendo como este deserto chegou sem avisar em sua vida, mas saiba que não entendemos verdadeiramente o deserto da vida quando entramos, e sim quando nós saímos. Quando saímos, entendemos que tudo não passou de um plano bem montado por Deus para nos abençoar, para nos aproximar mais dele, nos fazer crescer e nos ensinar a depender cada vez mais dele e menos das pessoas, mais dele e menos das nossas forças. Deus, irmãos, transforma desertos em mananciais. Segunda lição: a bênção ou o abençoador. A maioria dos que estavam lá, irmãos, no meio da multidão, estavam com Jesus só porque ele multiplicava pães e peixes. A multidão estava interessada em comer pão de graça ao invés de preferir se alimentar do pão da graça, que é o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz em João 6,26, que é a mesma passagem que nós estamos mergulhados aqui. Ele diz assim: em verdade vos digo que me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Irmãos, não tenho dúvida de que Deus pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, mas que o nosso relacionamento com Deus não seja baseado nisso, não seja baseado em interesses pessoais, que a nossa aproximação do nosso Senhor não seja uma aproximação errada, e sim que ela se baseie naquilo que Deus é e não naquilo que Deus pode nos dar. Terceira lição: Jesus não quer que você saia de perto dele. Olha que coisa linda, irmãos. Em vez de despedir a multidão faminta e enferma, Jesus acolhe a multidão. Amados,
nem os discípulos pedindo. Jesus mandou a multidão de pessoas que estavam com ele embora para suas casas. Os discípulos não viam outra solução a não ser despedir a multidão. Mas quando o assunto é nos manter na presença de Jesus, Deus fará de tudo para que você não se afaste dele nem por um minuto. Talvez o deserto e as circunstâncias estão tentando te afastar de Jesus, mas ele se recusa a te deixar sozinho. Ele te ama demais para te abandonar nesse deserto. Quarta lição, 3 lições sobre a atitude do rapaz. Irmãos, João é o único dos 4 evangelhos que fala da atitude desse rapaz. E ela está lá em João 6,9. A primeira atitude dele. Ele tem um coração generoso. Ele poderia, irmãos, esconder egoístamente os pães e os peixes e ficar no anonimato. Mas ele preferiu abrir mão daquilo que seria o seu almoço para abençoar. Irmãos, que o Espírito Santo nos motive a abrir os nossos recursos para abençoar vidas e mais vidas. Muitos, no lugar desse jovem, teriam escondido e, infelizmente, muitos hoje fazem o mesmo. Quando escondemos, a quantidade de peixe continua a mesma, não cresce, não tem milagre. Mas quando abrimos o nosso coração para abençoar outras vidas, Deus multiplica aquilo que nós temos. Segunda lição, ele estava preparado para ficar ao lado de Jesus o tempo que fosse preciso. Irmãos, pela quantidade de alimento que tinha naquela mochila do jovem, com certeza ele estava preparado para permanecer ao lado de Jesus. O que nos prepara para estar ao lado de Jesus nos desertos da vida é o alimento que armazenamos em nossos corações. Alimento que vem pela palavra e por uma vida de oração e comunhão com Deus. Se alimente, irmãos, prepare-se para estar sempre ao lado de Jesus. Terceira lição que eu aprendo com o jovem: além de não estar interessado em receber, ele está disposto a dar o que tem. Irmãos, ele já tinha o pão. Ele não estava ali por causa do pão material. Ele estava ali por causa do pão espiritual chamado Jesus Cristo. E o objetivo dele não era só ofertar o que ele tinha na mochila, mas ofertar o que ele tinha dentro do coração. Que estas lições, irmãos, sobre o jovem falem aos nossos corações. A solução não começou a partir dos discípulos. A solução começou a partir de um jovem coração que estava disposto a servir Jesus com tudo aquilo que ele tinha. Quinta lição: comece com pouco mesmo. Deus é especialista, irmãos, em multiplicar o pouco que nós temos em nossas mãos. Com Deus, você não precisa contar com todos os recursos do mundo, com os recursos humanos. Talvez você se encontre com poucas forças para orar ou com pouca fé para crer que o impossível possa acontecer. Mas Deus quer que você saiba que esse pouco nas mãos de Deus acaba virando muito. Continue acreditando, continue assim mesmo, lançando a sua fé sobre as águas desta tempestade. Não pare jamais. Jesus começou com pouco e fez do pouco o muito para alimentar a multidão. A tua força pode ser pequena agora, a tua fé pode ser pequena agora, mas vai buscando a Deus assim mesmo, porque Ele é especialista em transformar o pouco que temos em uma grande quantidade para alimentar uma multidão. Comece com pouco mesmo. Sexta lição: nas mãos de Deus e nas minhas mãos. Enquanto os pães e peixes estavam nas mãos dos discípulos, a situação, irmãos, continuava a mesma. Nas mãos dos discípulos, no máximo 5 pessoas seriam alimentadas, mas nas mãos de Jesus, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram abençoadas. Vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus. Quer um conselho?
Pare de se preocupar com aquilo que você já entregou nas mãos de Deus, irmão. Se entregou, entregou. Se você entregou nas mãos de Deus, não tente pegar de volta, ok? Porque é pela fé. Agora, está nas mãos de Deus, está em boas mãos. 7ª lição: dê para as pessoas o que Jesus te deu. Jesus deu o pão, irmãos, para os discípulos, e os discípulos deram para a multidão aquilo que eles receberam de Jesus. Com esse exemplo, irmãos, eu entendo o seguinte: nós devemos dar às pessoas aquilo que Cristo nos deu. Se Cristo nos deu perdão, então perdoe. Ele nos amou, então ame as pessoas, a Deus, ao próximo. Deus te abençoou com uma porta de emprego, então abençoe vidas, indicando alguém para trabalhar também nessa empresa, para ocupar uma vaga de trabalho lá. Seja a continuação do reino de Deus, o reino que Jesus plantou dentro de você. 8ª e última lição: conserve os seus resultados. Depois que o povo, irmãos, se alimentou, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e nada do que sobrou foi desperdiçado. Que esta vitória, irmãos, alcance o teu coração. De nada adianta Deus nos dar com uma mão e nós perdermos com a outra. Conservar a vitória alcançada é dar o devido valor àquilo que Deus nos deu. Conserve o seu casamento, conserve o seu trabalho, conserve o seu ministério, a sua família. Seja grato a Deus, conservando aquilo que Ele te deu com tanto amor e com tanto carinho. Eu concluo, irmão, essa lição dizendo o seguinte: Jesus é o pão que alimenta a nossa alma. Nesse milagre da multiplicação, Jesus se identifica com o Deus do Antigo Testamento, que saciou a fome dos israelitas quando eles estavam no deserto. E lá em João 6,35, Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Está lá em João 6,35. Permita que ele seja o seu alimento todos os dias. Não existe um deserto que Deus não possa saciar, que Deus não possa ser a sua provisão, que Deus não possa ser um milagre na sua vida. Deus te abençoe e obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Acompanhe outros vídeos aí no canal. Todo dia, todos os dias tem um vídeo de 1 minuto de motivação baseado na palavra de Deus para animar, para levantar a sua comunhão com Deus, alegrar o seu dia e edificar a sua vida e a sua família. Deus muito te abençoe. Seja sempre bem-vindo por aqui. Um beijo no coração.